Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Estamos na 14ª entrevista biográfica com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram nas Américas. São entrevistas semanalmente transmitidas nas redes sociais da Direção Regional das Comunidades e retransmitidas por programas de televisão dos Estados Unidos e do Canadá, como a Televisão Portuguesa da Califórnia, a Rádio e Televisão de Artísia, o FPTV de Toronto, no âmbito da recém-criada ADMA, Azores Diaspora Media Alliance. Neste primeiro trimestre, vale a pena recordar, já estivemos na Califórnia, com Batista Vieira, Dinis Borges e Manuel Eduardo Vieira, em Massachusetts, com Tony Cabral, Francisco Rezendes e Jorge Ferreira, e em Rhode Island, com Onésimo Teotónio de Almeida. Também já estivemos no Rio de Janeiro, com Idelina Gonçalves, na Bermuda, com Andreia Muniz de Souza, na Colômbia Britânica, com José Carlos Teixeira, no Quebec, com Luís Miranda e no Ontário, com Maria João Dodman e Mário Silva. Esta semana regressamos ao Canadá, à província do Ontário e à cidade de Toronto, para conhecermos ainda melhor uma luso-canadiana já muito conhecida, Nelly Pedro. Nélia de Fátima de Melo Leal São Pedro, de seu nome completo, nasceu nos Açores, na Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo, a 20 de setembro de 1960. Em 1970, com 10 anos de idade, emigra para Toronto, acompanhada pelos irmãos e avós, para se reunir com os seus pais. Frequentou a Central High School of Commerce e formou-se na West Toronto College. Começa cedo a envolver-se no trabalho voluntário da comunidade portuguesa e chega a exercer diferentes funções de caráter público, como presidente da Coligação Luso-Canadiana para uma Educação Melhor, administradora da United Way, ou cofundadora da Câmara do Comércio e Indústria Canadá-Portugal. Foi a primeira mulher a ser eleita para presidente da Federação Luso-Canadiana de Empresários e Profissionais. É presidente da Associação Amigos da Terceira, de que foi cofundadora, e presidente da Gente da Nossa Incorporation, como comunicadora e agente de viagens. Pelo seu envolvimento na comunidade portuguesa, foi homenageada com a medalha comemorativa dos 125 anos do Canadá, em 1993. Foi candidata pelo Partido Liberal às eleições provinciais de 2003 e foi consagrada no Portuguese Canadian Walk of Fame em 2022. Tem o curso de Rádio e Televisão do Instituto Politécnico de Ryerson e é a produtora e a anfitriã do popular programa Gente da Nossa TV desde 1989, que vai para o ar todas as semanas, há 34 anos, em todo o Canadá, do Atlântico até ao Pacífico e também na Bermuda. Nelly Pedro, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite e eu acho que já não tenho mais nada a responder depois de ser isso tudo. Vamos tentar perceber as entrelinhas dessa síntese curricular. Aliás, num programa semanal com mais de 30 anos, já terá realizado mais de 1000 entrevistas. Muitas. Eu gostaria de começar por virar o feitiço contra o feiticeiro, como se costuma dizer na nossa terra. Ou seja, numa entrevista como esta, qual era a primeira pergunta que faria a uma pessoa como a Nelly Pedro? Muito interessante. A primeira pergunta que faria com uma pessoa... o porquê de tanta coisa ser feita numa curta vida? O porquê? Porquê o envolvimento? A pergunta é muito interessante. E qual era a resposta que daria? Por loucura, talvez, mais por querer fazer uma diferença na sociedade onde vivo, e por isso acho que o envolvimento pessoal é importante não só sentar-se a criticar, mas a envolver-se a fazer diferença. Entre tantas entrevistas realizadas em quase 35 anos de Gente da Nossa TV, quais foram aquelas que porventura lhe marcaram mais especialmente e porquê?
Bem, há uma entrevista que muita gente ainda fala dessa, que é uma entrevista com o ex-padre de Toronto, que já faleceu, o senhor Padre Cunha. Foi uma entrevista de praticamente uma hora, ah, nos anos 90, e para mim também foi a melhor entrevista, porque foi uma entrevista, ele era uma excelente pessoa em termos de saber responder e de provocar respostas e mais perguntas. Essa foi uma das entrevistas marcadas, mas também tem outras. Falei com o presidente Soares, falei com diferentes políticos de Portugal, que também achei muito interessante essas conversas. Mas talvez uma que só fiz uma vez foi uma entrevista ao meu marido. Ó para, Sandro Pedro. para a televisão. Ele deixou-me fazer uma entrevista com ele a falar sobre a sua experiência como romeiro, porque ele foi durante muitos anos a acompanhar as romarias, e um transmontano a fazer caminhadas daquelas nos Açores, na ilha de São Miguel, e finalmente ele deu uma entrevista a um outro canal, ao Omni TV, e disse: dás uma entrevista à Omni TV, eu também quero uma. E foi essa também a entrevista que eu fiz com E não ele, foi sim. difícil para ambas as partes? Não, não, Ele costuma estar atrás da câmara. sim, well, isso é que foi difícil, convencê-lo que tinha que se sentar na cadeira ao meu lado para ser entrevistado. Isso foi E a Nelly difícil, sim. Pedro, gosta mais de entrevistar ou de ser entrevistada? Eu gosto mais de entrevistar. Eu acho que não há assim, não sei, eu não sei falar de mim própria, eu não sei o que responder. É mais difícil para mim fazer o que temos a fazer agora do que é fazer o teu papel, de estar Uhum. a fazer as entrevistas, porque a minha mãe sempre disse que eu era muito mexeriqueira, estava sempre a fazer perguntas. Eu acho que só desde criança eu acho que tinha que ser isso que eu tinha que fazer. Vamos com certeza confirmar nesses próximos minutos exatamente o contrário do que está a dizer e vai dar boa conta do recado, tenho a certeza. Comecemos pelo seguinte: se tivesse que fazer agora um balanço da sua vida, o que é que diria para começo de conversa? Um balanço da minha vida, uau! Ainda longe de acabar, mas até agora. Well, yeah, é muito longe de acabar. Eu tenho vivido a fazer aquilo que eu quero fazer e que gosto de fazer. Eu sempre só fiz o que queria fazer. Eu nunca tive um empregado, eu nunca fui empregada de uma empresa qualquer. Sempre trabalhei por minha conta própria, desde dos 14 anos de idade. Sempre vendia Tupperware enquanto estava na high school. Sempre fui a minha própria dona do meu tempo, desde vender imobiliário, que também fiz, o tempo que eu tenho passado onde há menos controle, realmente, é quando se faz o trabalho voluntário, porque temos que cumprir aquelas horas, cumprir aquele tempo, estar presente naquelas reuniões que têm que ser feitas, de qual eu é que não sei, nem sempre marcava os horários. O resto, eu tenho feito todos os trabalhos que eu tenho tido é porque eu gosto e quero fazer, desde a televisão, até às viagens. As viagens foi uma coisa que começou porque eu gosto de viajar e tornei isso num negócio que este ano já faz 20 anos. Uhum. E quando olha para trás, para onde tudo começou, na Ilha Terceira dos anos 60, o que é que vê? Uau! Eu vejo uma pequenina que gostava imenso de viver em Angra do Heroísmo. Também vivi na Graciosa, o meu pai foi para lá trabalhar, não sei se foi fazer o Porto, qualquer coisa, um trabalho qualquer, e nós fomos para a Graciosa, também estive lá. E no verão íamos sempre passar férias com os meus avós. Os pais da minha mãe viviam na Graciosa, os pais do meu pai viviam nos Estados Unidos, Califórnia,
também viveram em Massachusetts. Eu tenho ainda muita família, tanto num lado, numa costa como na outra. Eles sempre viveram, foi na América, desde que eu me lembro, eu nunca os vi. É raro, não me lembro de ver o meu avô e a minha avó do lado do meu pai na Ilha Terceira. Sempre os vi, foi depois de vir para o Canadá, era mais fácil eles virem dos Estados Unidos ao Canadá do que os ter visto nos Açores. So, para mim era uma vida, eu por acaso não queria vir para o Canadá, porque com 10 anos eu ia começar o liceu, era o Liceu Novo de Angra do Heroísmo, eu queria ir para a escola com as minhas colegas, os meus amigos, e não queria vir para o Canadá por causa disso, porque ia deixar os amigos atrás. Não estava a pensar que vinha até com os meus pais, mas sim que ia deixar os meus amigos atrás. Uma vida simples, o meu pai era carpinteiro, a minha mãe fazia, era dona de casa, não me lembro dela fazer assim coisas para fora, senão roupa, fazer assim costura, é que fazia a nossa roupa, a minha, da minha irmã, que fazia a roupa das crianças todas, e praticamente foi, eu lembro-me de ser uma vida assim normal, eu acho que era normal. Eu lembro-me de ir para a escola, que era no Alto das Covas, Pois o Infante. nasceu mesmo na cidade de Angra, então. Eu nasci mesmo em Angra, sim. Nasci em Angra. Nos últimos anos, vivia na Rua do Santo Espírito, em Angra do Heroísmo. O meu vizinho em frente, os meus pais são da Graciosa, os vizinhos em frente eram os pais do Dr. Victor Ruidores, era Uhum. meu vizinho, à frente, a irmã dele é minha madrinha, somos mais ou menos da mesma idade. Ele é mais velho que eu. Ele diz que eu fui a primeira namorada dele, mas eu tinha 7 anos, eu não me lembro. Não conta. Não conta, não conta. Não, não conta. E, Mas é, sim. portanto, era uma Angra muito diferente do que é hoje. Infelizmente, costuma visitar a sua cidade até várias vezes Sim, por ano. sim e Não tem não. nada a ver com a cidade dos anos 60, naturalmente. Não, eu acho que é a mesma. As ruas são as mesmas. Eu nunca me perdia na cidade de Angra do Heroísmo. As ruas não têm mudado, nada mudou. Por isso é que é património mundial. O que mudou foi as pessoas, a atividade económica, a atividade cultural, tudo isso. Há um prédio ou outro novo, mas o resto não. É uma das cidades onde eu posso chegar, ou onde cheguei e sabia onde é que tudo estava. Como se nunca tivesse saído dela, não é? Exatamente, Na exatamente, yeah. verdade, ela nunca saiu de si. E que memória é que tem dessa experiência de emigrar com apenas 10 anos de idade para se juntar aos seus pais no Canadá? Já nos falou de que do lado de cá deixou para trás a expectativa de prosseguir Sim. estudos com as amigas de então. Mas do lado de lá, a chegada aí, com 10 anos, encontrar uma sociedade diferente, com uma língua diferente, pessoas Sim, sim, diferentes. muito diferente. Yeah. Nós viemos em novembro e no segundo dia depois de ter chegado caiu neve e naqueles anos 70 caía muita neve. A neve era em metros, não era só em centímetros. Mas eu não era muito totalmente diferente, obviamente. Nós falávamos português, mas toda a gente falava em inglês à nossa volta. Até os meus pais queriam que a gente aprendesse a falar era inglês, porque não só para a gente se adaptar, mas também para ensinar a eles a língua portuguesa, a língua do inglês, porque eles trabalhavam de manhã à noite e não tinham tempo para ir para a escola para aprender o inglês. Só eu lembro-me que mesmo no primeiro dia eu sentia um pouco de vergonha, quase que não conhecia quem era a mãe, quem era o pai. E tinha lá vários amigos e vizinhos, mas eram pessoas que eu não conhecia, que eram amizades que os meus pais tinham feito cá. Só nós não conhecíamos. E eu lembro de querer pôr algo no lixo e perguntei à minha mãe onde é que está o lixo. E a minha mãe disse: aqui não há lixo, aqui há garbage. O garbage. Só era a caixa onde se punha o lixo, já não era lixo, era garbage. Havia todo um mundo diferente a descobrir Pois de um dia para o outro. era a palavra em inglês do lixo, mas foi assim a resposta e eu lembro muito dessa resposta. Depois foi difícil também para ir para a escola, porque nós chegamos cá, aliás, viemos com a minha avó e veio trazer a gente, mas a gente não viemos com legal, nós viemos
crianças ilegais e naquela altura não podíamos entrar na escola. Só entramos na escola em janeiro, só tivemos de novembro até passar o Natal para ir para a escola. E a escola era logo na outra rua a seguir. E eu queria ir para a escola só. Eu ia todos os dias, nem que fosse para a escola, para estar lá no pátio da escola a brincar e tudo, mas não ia para a escola, porque não deixavam a gente entrar na escola. Só nós tivemos, eu acho talvez uns 2 anos como ilegal, a viver com os pais e tudo, até haver uma amnistia pelo Elliot Trudeau, que fez isso para legalizar todas as pessoas que estivessem ilegal no Canadá, e nós fizemos parte dessa amnistia naquela altura, onde foi fácil depois de dar continuação. E a partir daí, como é que era a sua vida nesses primeiros anos de Toronto? Já nos disse que teve a sua primeira experiência profissional com apenas cerca de 14 anos de idade. Uhum. Sim, com 14 anos de idade, eu não, veio-se a conhecer pessoas, falar inglês. Os meus pais estavam envolvidos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia em Toronto acolhia muitas pessoas, eram de fora, e os meus pais estavam envolvidos com isso, e nós ficamos envolvidos com a igreja também, até aos 19, 20 anos de idade, mais ou menos, sempre estive envolvida com a igreja. Era uma vida completamente diferente. Íamos para a escola, já fazia televisão naquela altura, porque a igreja tinha um programa semanal de televisão, e eu é que trabalhava com as máquinas. Eu, a minha irmã, nós fazíamos parte do crew, da equipa técnica de televisão Esse foi então o seu primeiro contacto com a televisão? Sim, foi o primeiro contato com a televisão, foi com eles a filmar, e é interessante que o programa que eles faziam estava na City TV, que é naquela altura eu acho que era o canal 79, que é a mesma estação onde está o meu programa hoje. E já está. É verdade, é verdade. É curioso. Mas em que momento é que percebeu que queria fazer da comunicação social a sua carreira de vida? Eu não sei se percebi bem, porque talvez se tivesse pensado melhor tinha-se decidido diferente. Eu Foi acho que fruto foi das só. circunstâncias, então. Foi um processo natural. Foi um processo natural de envolver, pois estava sempre envolvida com outros produtores a fazer diferentes produções, seja reclamos para a televisão, mesmo para a comunidade portuguesa. Depois fundei a minha própria companhia, depois filmávamos casamentos, e eu era a camera girl, eu é que filmava. Filmávamos casamentos nos anos 70 e 80, filmamos vários casamentos. O César depois continuou com isso também, mas sempre foi algo que eu gostei, mas nunca em termos de se fazer televisão para a comunidade portuguesa, E mas quando é que se sempre. afirma em nome próprio? E quando é que passa para a frente das câmaras? Em 1989, antes disso, de 87, quando o programa começou, tinha uma outra apresentadora, que era a Lídia. Eu trabalhava por trás das câmaras, o César, que era o realizador, com a companhia naquela altura, não me lembro se era Shaw, uma coisa assim, um programa comunitário, e ela foi trabalhar para a Omni TV, e o César não tinha ninguém para apresentar o programa. E então ele queria uma mulher, não queria um homem, porque experimentamos outras pessoas, e ele pediu-me se eu fizesse o programa enquanto estava a tentar arranjar outra pessoa. E eu disse, ok, mas eu não era confortável em frente da câmara, nunca preferia estar por trás da câmara. E comecei dessa forma a fazer esse programa, e depois era meia hora de televisão, e depois continuou, e depois ele nunca arranjou ninguém, nunca, e depois nem sequer falou mais sobre o assunto, só eu fiquei, ok, eu acho, I think I'm stuck with this one. E já passaram 35 anos praticamente desde essa altura. Exatamente, sim, Incrível. sim. Agora, a par dessa carreira de comunicadora da televisão, é também, como se sabe, promotora de viagens. Organiza Sim. excursões para grupos na América e em Portugal. Tem um especial significado para si trazer os nossos imigrantes às São Joaninas da sua cidade de Angra?
Muito, muito. Adoro apresentar tudo o que é açoriano, tudo o que é dos Açores, aos açorianos e a muitos que não são. Mas mesmo apresentar os Açores aos miquelenses é muito interessante, porque os miquelenses pensam que os Açores é São Miguel, e isso é a verdade. Porque E quando ficam se tira. deslumbrados com a terceira, quando lá chegam nas Três Não é só a terceira, é as ilhas em total, não é? É as ilhas todas, porque quando vão e veem que realmente há as diferenças entre as ilhas, a beleza delas todas, as diferenças da comida, de tudo, é muito interessante. Depois é aquele, obviamente que a terceira, com aquele espírito de saber viver e de saber celebrar, é muito diferente do que se faz em São Miguel. Isso é, por isso é que eu gosto de apresentar as ilhas durante as São Joaninas também. Infelizmente não é possível este ano, não se arranja nem hotéis, nem voos, nada disso. Está tudo muito difícil para conseguir, E só quando não é tem possível. que apresentar os Açores aos canadianos, qual é a reação? É a mesma dos portugueses. Em princípio, ficam encantados. Eu digo ficam mesmo encantados com a beleza natural. Como as ilhas são tão perto umas das outras, mas em muitos casos não se conseguem ver uma à outra. Só mesmo ali nas Ilhas do Triângulo, ou no Grupo Central, se consegue ver, ou das Flores para o Corvo, mas não tanto, não é possível ali, não. De São Miguel para Santa Maria. Acham uma beleza natural incrível, uma maneira de. Mesmo o ar dos Açores é diferente. Para quem vive numa cidade como Toronto, ou qualquer cidade grande, talvez, quando chega aos Açores, respira muito melhor. É um ar saudável. Eu até gosto de dizer que, ultimamente, eu chamo os Açores as minhas. My Healing Islands, porque eu acho que elas têm poderes de poderem realmente curar pessoas, seja emocionalmente, seja psicologicamente, até fisicamente. A gente se E a sente verdade é que bem. já veio vezes sem conta a todas as ilhas dos Açores. Mas quando tem que escolher uma viagem para si, pessoalmente, Uhum. qual é o seu destino de férias? Eu ainda não parei de descobrir o mundo. Eu não sei se já encontrei o sítio certo. Eu gosto da minha ilha terceira, isso é verdade, mas não é o meu sítio ideal para férias. Para mim, férias, eu tenho que estar numa praia, num resort, sem ter nada a fazer, sem sair de lá, sem entrar num autocarro, simplesmente estar no resort a descansar. Isso é que é férias. Com Quando eu sol e saio sem com um relógio. grupo, com praia, eu adoro sol, adoro praia, e para mim é isso. Ou para mim, qualquer área nas Caribas, não é todos os sítios, mas é os lugares preferidos, mas também, Cabo Verde é muito bonito, tem o sal, tem a água, tem a praia, tem tudo também. Só nós temos. É diferente, não é? É diferente dos Açores, porque nos Açores eu gosto de ir aos Açores, gosto de estar nas diferentes ilhas e obviamente que São Miguel é a maior ilha, mais preenchida, mais completa, mas para mim não é a ilha para relaxar. E a Ilha Terceira também não consigo fazer isso, tenho muitos amigos e amigas lá. E se não estou a estar com as pessoas, isso também cansa. Por isso é que eu digo, para mim, férias tem que ser num destino completamente Mais longe diferente. possível, não é? Mais Para longe, além de, exatamente. para além da agência de viagens e do programa de televisão, costuma também dedicar-se ao trabalho voluntário na comunidade portuguesa. Sim. Como é que foi ser a primeira mulher eleita para ser presidente, por exemplo, da Federação Luso-Canadiana de Empresários e Profissionais? Naquela altura foi algo diferente, novo, ter uma mulher na posição, e por acaso não foi aceitado por todos. Havia muito machismo, I guess you would call it. Teve um fundador,
que se demitiu por causa da federação ter uma mulher como presidente. Só uma pessoa só, que é interessante, que ele era o fundador e achava que aquilo era uma federação para homens de negócio, não era para mulheres de negócio. Foi uma experiência muito boa, foi uma experiência de poder conhecer mais sobre a política de Portugal, que qual eu não prestava muita atenção a isso naquela altura. Sobre o Canadá, foi muito trabalho feito. Eu abri portas que depois levou muitos anos a vir outras mulheres para o cargo, só talvez, I don't know, 20 anos depois é que houve outra mulher a seguir, parece-me que foi. Mas foi um cargo que eu gostei imenso de o fazer, é o Rotations. Mas ser presidente da Associação dos Amigos da Terceira tem com certeza um significado especial. Tem. Aliás, já temos em falta de poder fazer algo porque tivemos sem fazer nada durante a pandemia. A última vez que fizemos um festival de Alcatra foi 2019. Eu acho que este ano é o ano certo para o fazer. Sim, é porque os Amigos da Terceira é associar e a promover as tradições terceirenses aqui no Canadá. E isso para mim é muito importante, não é só a gastronomia, mas também a cultura. E este ano tivemos, o carnaval aqui não existe se não houver terceirenses. E este ano saíram à rua algumas danças, tanto pelo Carnaval como pela Páscoa, este fim de semana passado também, saíram danças e bailinhos da Páscoa e danças de espada e tudo isso, mas muitas outras eu comecei a promover touradas no Canadá também, porque gosto daquela atividade, foram convívios muito bonitos, muito interessantes e que continuam ainda a ser promovidos aqui. Outro aspecto curioso, exatamente há 20 anos teve a sua primeira e penso que única experiência política como candidata a deputada da província do Ontário. Era capaz de repetir isso ou foi uma experiência traumatizante? Não foi. Não, eu fui eleita como School Trustee em Toronto. Eu tive o cargo de 3 anos na direção escolar de Toronto, que é um cargo que é eleito, e nessa altura algo muito foi feito para a promoção do português. Começamos com o Dr. Jorge Sampaio, veio cá em 2001 e ele visitou 2 das escolas de qual eu representava, e foi por causa de eu estar presente, quer dizer, ele visitou a Shirley Street Public School e uma escola católica, que eu era a trustee da escola pública. Depois começamos com o Saramago, José Saramago Award nas escolas, para um prémio literário nas escolas aqui em Toronto. Quem é que conhecia o José Saramago aqui em Toronto? Ninguém, começamos com isso. Começou também o dia Portuguese Heritage Day, também foi com a direção escolar. Aliás, naquela altura, a nível da província, tinha um governo conservador e o Carl de Faria apresentou na província esse dia, e eu, juntamente com outra colega portuguesa, apresentamos na direção escolar a mesma moção para ver essa celebração anualmente. Depois tínhamos cerca de 25 escolas a dar aulas de português, que hoje nem sequer sei se há uma. Foi muito importante o meu papel na direção escolar. Gostava. E depois disso é que o Partido Liberal pediu-me para ser a candidata. Tive muitas forças da comunidade para angariar fundos para que isso acontecesse, e eu tive a experiência de o fazer, mas eu não sou... eu gostei da experiência, aprendi muito durante a candidatura que eu tive. Aqui não é assim, aqui em Portugal é aquelas listas, mesmo que perdem as eleições, ainda tem a posição de deputado não sei aonde. Isso não acontece aqui com a gente não temos esse ponto, a gente batemos à porta, cada voto conta para a pessoa, e eu estava a concorrer contra um candidato que já estava lá há 18 anos, na mesma posição, no mesmo sítio, um italiano. Foi uma experiência boa, mas eu acho que eu não
pertenço, sou sócia ou membro ou filiante do Partido Liberal, mas eu apoio as iniciativas de qualquer partido logo que forem de boas intenções e que forem boas para o público e para a sociedade em geral, só não importa qual é. Por Claro. isso, eu acho que para mim pertencer e me candidatar só com um partido não é para mim, porque eu tenho que fazer, I have to follow the party line. Ah, And, a política tem. E eu nem sempre concordo com tudo que o Partido Liberal quer fazer, seja ele a nível federal ou a nível da província. Localmente nós não temos partidos, é só aos níveis provinciais e federal. Foi uma experiência boa, foi uma experiência tão boa que eu disse que nunca mais queria repetir, porque aprendi muito com ela. e curiosamente, 2 décadas depois, ou seja, no ano passado, aconteceu-lhe certamente um momento marcante. O que é que sentiu quando viu o seu nome inscrito no Passeio da Fama dos luso-canadianos da cidade de Toronto? Uau! Para mim, isso é mais importante que qualquer outra coisa que me tenha dedicado no passado. Essa e também receber a honra da Câmara Municipal da Angra do Heroísmo como cidadão. Não me lembro. Honorária. Honorário, sim, mas foi muito importante porque muitas das pessoas que estão naquela parede são pessoas com quem eu convivi, pessoas que eu conheço o trabalho delas, foi uma honra enorme de poder fazer parte daquela homenagem que fazem a pessoas da comunidade que eu admiro imenso, só E foi agora, fantástico. e agora o que é que lhe falta fazer daqui para a frente? Para mim, o que é que me falta fazer? Ou tanto, eu quero fazer mais viagens, em primeiro lugar. Ainda não parei de viajar, quero fazer mais viagens. Também quero fazer televisão diferente. Quero fazer a televisão que nós fazemos neste momento é uma televisão através de um canal muito bom, que tem quer dizer, muita audiência em todo o Canadá e na Bermuda também, mas é muito caro para fazer dessa forma, só vamos ter que ver como é que podemos fazer televisão diferente hoje em dia também. Mas eu acho que o que quero mais fazer é viajar mais. Quero viajar mais, quero ter tempo para passar 1 mês ou 2 nos Açores, 1 mês talvez no continente, ou dividir um em cada lado. Eu quero fazer isso, mas quero também viajar mais e conhecer muitos outros países pelo mundo fora. É verdade, o tempo é curto e o mundo é grande. E a Nelly Pedro, como sabe, aliás, melhor do que ninguém, o tempo em televisão voa. Nós Voa. terminamos já a meia hora que tínhamos prevista para esta conversa. Ok. Agradecer-lhe muito a disponibilidade que De teve. nada, foi um prazer. Agradeço imenso o convite. Obrigada. Muito obrigado. Voltaremos então na próxima semana com mais uma entrevista biográfica. Chegaremos pela primeira vez ao continente europeu para conversarmos com outro terceirense, Eduardo Borba da Silva, professor de Direito e autarca municipal na Noruega. Contamos consigo.